dia. Tudo bem com vocês? Assim, um final de semana assim, muito agradável, né? Começando por uma sexta fenomenal. Gostaram da sexta? Gostaram? Então, esta semana a gente pula uma etapa, tá? Nós iniciamos o curso de cálculo falando das funções elementares, já trabalhamos com limites e hoje iniciamos o quê? Derivadas, né? Então, sejam bem-vindos ao conteúdo que para mim é o mais espetacular de cálculo, tá? Derivadas. Então, esse é o conteúdo excelente. Esse é, assim, talvez seja uma das maiores descobertas da história da matemática, tá? Derivada. Isso é incrível, cara. É incrível mesmo. Então, vamos lá. Então, o que é que nós queremos? A nossa aula de hoje são taxas de variação, derivada e reta tangente. Então, na aula de hoje, a gente já responde um dos problemas iniciais que eu apresentei para vocês no primeiro dia de aula. Lembra que no primeiro dia de aula eu trouxe vários problemas? Então, na aula de hoje, a gente responde um deles, tá? Então, o primeiro item que nós queremos é falar sobre taxa média de variação, tá? Taxa média de variação. E isso você já estudou muito, você fez muito isso no ensino médio, tá? Você fazia muito coisas desse tipo, ó, delta y sobre delta x. Você está fazendo variar a função e variar o domínio, tá? E é exatamente aquilo que está escrito lá. É um f de x2 menos um f de x1 dividido por x2 menos x1. Tá bom? Agora olha para cá. Essa é a taxa de variação média, tá ok? É assim que se calcula a velocidade média, por exemplo, tá? Você pega a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. É assim que se faz. Só que você pode readaptar essa escrita. Por exemplo, você pode pensar assim, ó. Suponha que aqui seja o x1. E suponha que você esteja falando de tempo, tá? E que essa aqui seja a linha do tempo. E para você sair do x1 para chegar no certo x2, você precisa percorrer um certo tempo. Então, eu vou acrescentar um tempo aqui. Tá bom? Pode ser tempo, pode ser espaço, pode ser um monte de outros fatores. Pode ser uma pequena variação na pressão, pode ser uma pequena variação na altitude. Isso depende muito do contexto que você estiver trabalhando, tá? Então, para você sair daqui para cá, você tem que somar um certo t. Então, essa distância aqui é t. Tá? É isso que você precisa, tá bom? Só que você pode pensar assim, ó, você pode tanto somar quanto subtrair. Como você pode tanto somar quanto subtrair, e você pode pensar em coisas cada vez menores, então, ao invés de nós colocarmos t, eu vou dizer, eu quero pequenas variações de t. Então, eu posso pensar assim, ó, posso chamar isso de delta t. Então, esse cara aqui vai ser uma soma. Delta t. Tudo bem? Tá? Então, de agora em diante, esse aqui na verdade é x1 mais delta t. Então, esse é o meu x2. Tá bom? Então, eu posso reescrever assim. Então, vai ficar f. Quem é o x2? O x2 é x1 mais delta t. Então, f de x1 mais delta t menos o f de x1, isso tudo dividido por x2 menos x1. Mas o x2 é x1 mais delta t. Vai ficar x1 mais delta t menos o x1. Então, você só organizando as coisas, vai ficar f de x1 mais delta t menos f de x1 dividido por delta t.
Tudo bem? Então, você pode ver, esse aqui é o ΔY sobre ΔX, você pode enxergar essa variação desta forma, tá? Ou você pode enxergar desta forma. Você tem que compreender que essas duas coisas, elas são equivalentes. 1 e 2 quer dizer a mesma coisa. Tudo bem? Só isso. Agora, geometricamente, o que você precisa enxergar é o seguinte. Suponha que você está com um certo gráfico. Então, esse aqui seja o seu x1 e esse aqui seja o seu x2. Então, quando você faz essas contas aqui, você está olhando para essa reta, chamada de reta secante, tá? E essa distância aqui é o que nós chamamos de ΔT. Suponha que eu queira não estudar a reta secante, mas sim a reta tangente, mas saindo da ideia de uma reta secante. Então, o que eu devo fazer para que essa reta se transforme em uma reta tangente? O que você acha? Tem que fazer o quê? Pegar o x2 cada vez mais próximo do x1, tá? Então, vamos supor que eu pegue esse cara. Se eu pego esse cara, então agora a próxima reta vai ser essa aqui, ó. Mas aí eu te pergunto, essa reta é tangente? Não. Continua sendo uma reta secante, concorda? Então ainda não deu certo. O que eu faço? Mais próximo ainda. Então eu vou para mais perto ainda. Suponha que eu pegue o cara bem aqui. Então agora o ponto é esse. Então, essa é a reta. E eu te pergunto, essa nova reta é tangente? Não. Ela continua sendo secante, mas a impressão que dá que à medida que o x2 vai chegando perto do x1, a impressão que dá é que essa reta tangente tende a se aproximar, aliás, que essa reta secante tende a se aproximar de uma reta tangente. Deu para entender? Então, a ideia é fazer o seguinte, é pegar isto aqui, é pegar esse quociente e aplicar um limite nele. Do f, aí eu vou deixar tanto x1 ou x, não importa, mais ΔT menos f de x1 dividido por ΔT. O que eu vou fazer com esse limite? Vou fazer o quê? Eu vou fazer o x2 se aproximar do x1. Fazer o x2 se aproximar do x1 é a mesma coisa que fazer o ΔT ir para quanto? Para zero. Tudo bem? Tá? Então, fazer isso é me aproximar da reta tangente. Esse carinha a gente vai chamar de m, e ele será o coeficiente angular da reta tangente. Tudo bem? Ele será o coeficiente angular da reta tangente. Que reta tangente? A reta tangente que passa por esse ponto, que tem a abscissa x1. Tá? Então, eu vou já começar a usar uma notação aqui. A notação vai ser a seguinte, função f, uma linha aqui em cima, x1. Isso, em palavras, é a derivada
da função f no ponto x1. Nota que só faz sentido dizer que isso é a derivada da função f no ponto x1 se esse limite existir. Tudo bem? Poderia ser que esse limite não existisse. Se esse limite existir, então a derivada dessa função nesse ponto é esse valor. Ok? Tudo bem? Muito bem. Agora, uma interpretação mais. O que é isso? Isso aqui não é a taxa de variação? É a taxa de variação média. Porque eu tenho um ponto fixado e um outro ponto fixado. Quando eu venho para cá, eu estou com o intuito de fazer com que esse ΔT vá para zero. Então, eu parei de estudar uma matemática estática e agora eu vou para uma matemática dinâmica, onde tem um ponto fixado e o outro eu estou movimentando, chegando cada vez mais perto. Tudo bem? Então, eu estou pegando taxas de variações médias, estou aproximando, 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 a ponto que eu vou deixar de ter uma taxa de variação média, mas ser uma taxa de variação o quê? Instantânea. Naquele ponto. Tudo bem? Então, eu estou atrás da taxa de variação instantânea quando eu faço o ΔT ir para zero. Então, quer dizer que a derivada ela mede a taxa de variação da função. Se ela mede a taxa de variação da função, você pode pensar assim, eu tenho uma certa função, o que seria então taxa de variação? Se essa taxa de variação for algo positivo, o que você acha que está acontecendo com a função? Ela está crescendo. De onde que eu tirei isso? Desse quociente. Desse quociente. Tá? Porque se aqui for positivo e aqui em cima for positivo, então o quociente dá positivo. Se aqui em cima for negativo e embaixo for negativo, o quociente dá positivo. E você facilmente vai concluir que quando a derivada é positiva, quer dizer que a sua função está crescendo. Se a derivada for negativa, quer dizer que a sua função está decrescendo. E se a derivada for zero, quer dizer que a função está... Não sei. Não sei. Só sei que a taxa de variação naquele ponto é zero. Mas ela não está constante? Pode ser que esteja. Mas pode ser outra coisa? Pode. Pode ser que ela esteja assim, crescendo, 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 aí ela parou de crescer, mas não significa que ela vai se manter constante ali. Ela pode simplesmente parar de crescer e depois voltar a crescer novamente. Entendeu? A derivada vai dar zero. Você pode ter uma função que ela está assim, ó, crescendo, 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 aí ela parou de crescer. Se ela parou de crescer, a derivada é zero. E depois dali, ela decresce. Mas não quer dizer que ela é constante ali. Entende? Da mesma forma, ela pode estar decrescendo, 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 então a derivada é negativa. Quando chega em um certo ponto, ela parou de decrescer. Então a derivada vai dar zero. E depois ela cresce. Então pode ocorrer um monte de casos com a derivada sendo zero. Tá bom? Tudo bem até aí as ideias? Tá? Muito bem. Então vamos ver exemplos. Esse primeiro exemplo está feito nas nossas notas de aula. Não vou fazer. Vamos para esse exemplo. Esse exemplo aí ele é fantástico. Tá? O exemplo da área do círculo. Olha para cá primeiro, depois a gente vai lá para o slide. Exemplo da área do círculo. Qual é a área do círculo? Área do círculo? πr². Tá? Então, a área do círculo é πr². Então, a área de um círculo depende de quem? Depende do raio, certo?
É o raio que varia. O π é um número, tá? Então, a área do círculo depende do raio. Então, de hoje em diante, você não vai enxergar a área do círculo simplesmente como uma fórmula que você já decorou. Você vai enxergar de agora em diante a área do círculo como uma função que depende de R. Então, na verdade, a área do círculo é uma função quadrática. Tá? Tudo bem? É assim que você vai enxergar de agora em diante a área de um círculo. Tá? Então, ela é uma função quadrática. Tá? E suponha aqui que você tem um círculo. E esse aqui é o raio. Tá aí o raio. Não sei quanto é. Um pedacinho lá. Se eu aumentasse um tiquinho assim no raio, o que vai acontecer com a área? Ela aumenta o quê? Se aumentar só um tiquinho no raio, só um pouquinho, bem pequenininho assim, o que vai acontecer com a área desse raio? Vai aumentar? De forma quadrática? Né? Diga o seu nome e curso. Meu nome é Vitor Braga e eu sou aluno de Engenharia Elétrica. Então, porque eu estou com uma dúvida que eu não entendi direito. Essa fórmula da taxa média de variação, ela calcula a taxa de variação entre um ponto ao outro, se ocorreu variação, ou é da reta constante, tipo de x1 a todos os pontos até chegar em x2? Ótimo. Se você está falando de taxa média de variação, então você está com pontos fixados, tipo como você fez aqui. Você está pensando desse ponto de abscissa x1 até o ponto de abscissa x2, tá? Você está pensando a taxa média aqui. Aí, vamos supor, a taxa média aqui deu um certo valor. Vamos supor que esse valor tenha sido 15, tá? Como isso é uma taxa média, certamente, a menos que essa função seja uma função constante, ela vai ter valores abaixo de 15 e valores acima de 15, porque esses dois pontos vão me dar só uma taxa média de variação, tá? Então, você está olhando só para os dois, tá bom? Agora, se você está falando de taxa de variação instantânea, então o que você quer saber é o que ocorre aqui. Então, você está fazendo com que esse x2 se aproxime cada vez mais do x1, a ponto que quem é o x2 não me interessa. O que me interessa é que esse cara vá para zero. Está entendendo? Então, eu não sei exatamente qual é o comportamento da taxa de variação dessa função longe do x1. Por exemplo, eu não sei o que acontece lá perto do x2. Por que eu não sei o que acontece lá? Porque eu estou fazendo com que o ΔT vá para zero. Entendeu? Então, o comportamento que a derivada me fornece, esse resultado que ela captura, é só uma informação local. O que acontece pertinho desse cara? Pertinho desse cara dá tanto. Tá bom? Já a taxa de variação média, ele te dá o comportamento de um ponto aqui e um ponto aqui. Ele pega a média desses comportamentos. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Não? Muito bem. Vamos lá. Então, a minha pergunta era a seguinte. Se eu aumentar só um tiquinho no raio, quanto é que vai aumentar na área? Então, eu vou abusar aqui no desenho, só para que vocês enxerguem, tá? Então, suponha que eu aumentei uma quantidade muito pequena. Eu vou deixar aqui esse tamanho, mas imagina que esse tamanho é muito, mas muito pequeno, a ponto de você precisar colocar uma lente para conseguir visualizar que teve esse aumento. Tá bom? Só isso. Então, como você fez isso, naturalmente, o círculo agora vai ser outro, né? Vai ser esse outro círculo aqui. Tá? É esse círculo. Claro que esse círculo não é o mesmo desse. Ele é um pouco maior, tá? O que foi acrescentado? Nessa região que foi acrescentada? Sim ou não? É como se eu tivesse acrescentado uma coroa circular. Tá? Como se eu tivesse acrescentado isso. Onde a espessura disso, isso aqui, essa espessura, ela é muito pequena. Ela é um ΔR. Ela é muito pequena a ponto de você considerar que essa espessura é desprezível.
muito, mas muito fininha. Tá? Então, à medida que eu aumento o raio, vê se você concorda comigo. É como se eu estivesse acrescentando uma linhazinha em torno do círculo. Tá? Aumentei um pouquinho o raio, dei uma voltazinha, uma linha. Aumentei um pouquinho, mais uma voltazinha. Aumentei um pouquinho, mais uma voltazinha. Pensa numa pilha de folhas, que você vai formar uma resma. Quando você pega uma folha A4, você consegue dizer qual é a espessura daquela folha? Você não pensa que aquela espessura é quase que desprezível? Mas se você pegar 500 folhas, deixa de ser desprezível, né? Porque já tem uma altura bem considerável, bem visível. Então a ideia é exatamente essa. Então, à medida que eu vou aumentando o raio, é como se eu estivesse acrescentando linhas e linhas em torno do círculo. Tá? Mas o que é uma linha de um círculo? Qual é o nome disso? Se eu pegar esse cara, eu vou cortar ele aqui, eu vou pegar, tá? Vou fazer um corte aqui, eu vou pegar e vou esticar isso, tá? Depois que eu estiquei, eu fiz um giro e está aqui ele. Essa é a sua circunferência que eu acabei de cortar e desenrolei ela. Eu poderia juntar novamente e quando eu juntasse, daria um círculo. Entendeu a dinâmica? Tá? Imagina que eu pego isso aqui, junto tudinho, tá? A pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto é esse tamanho? 2πr. Muito bem. Esse tamanho é 2πr, que é o que nós chamamos de comprimento da circunferência, que o nome matemático para isso é perímetro. Muito bem. Então, esse é o perímetro, tá? Então, é bem natural que, se a variação do raio for muito pequena, então a variação da área seja uma coisa semelhante ao perímetro. Concorda? Sim ou não? Já que eu já disse isso, eu tenho que provar isso, né? Vamos provar isso, então, tá? Vamos provar. Então, vamos ver essa taxa de variação. Vamos ver essa taxa de variação. Vamos lá. Primeiro, para eu fazer isso, eu preciso fazer uma conta semelhante a essa, certo? Vamos fazer essa conta. Mas eu preciso da função. Quem é a função? Está aqui a função. πr², tá? Então, vamos fazer essa conta. Então, a conta é limite do f de x. Eu vou colocar aqui, para eu não ficar escrevendo x1 o tempo todo, tá? Vou deixar isso. Mas aqui não é x, né? Aqui é r. E não é f, é a, tá? Então, vamos fazer logo as adaptações. Então, é a de r, e eu estou variando o r, certo? Estou variando um pedacinho o r. Então, mais um ΔR. Tudo bem? Então, isso aí é equivalente ao f de x1 mais ΔT. Tudo bem? Muito bem. Agora, menos o AR. Isso tudo dividido pelo ΔR, com esse ΔR indo para 0. Tá? Esse é o limite que a gente quer. Tá bom? Vamos fazer esse limite aqui. Eu preciso de espaço maior. Então, como é que vai ficar? Vai ficar esse limite de ΔR indo para 0. Eu te pergunto, quem é A de R mais ΔR? Quem é? Quem é A de R mais ΔR? Você tem que ver quem é a função A. A função A é isso, πr². Onde tem R, eu coloco R mais ΔR. Tá?
Então, vai ficar π r mais ΔR, isso ao quadrado, menos... Aqui está escrito AR. Então, é a própria função dividido pelo ΔR, tá? Então, vai ficar aqui π r ao quadrado dividido pelo ΔR. Isso aqui é igual limite de ΔR indo para zero. Agora eu vou fazer contas, tá? π vezes quadrado da soma ΔR ao quadrado menos π r ao quadrado sobre ΔR. Isso aqui é igual limite de ΔR indo para zero. Agora eu vou fazer distributiva, vai ficar π r ao quadrado mais 2π r ΔR mais π ΔR ao quadrado menos π r ao quadrado. Se eu errar alguma coisa, me corrijam. Tudo bem? Isso tudo dividido por ΔR. Tá? Ok? Por que isso? A sua função é A de R, certo? Que é π r ao quadrado. Tá bom? Como você quer calcular? Você quer calcular A de R mais ΔR? Então, deixa eu fazer isso aqui, ó. A de R mais ΔR. Então, onde tiver R, você coloca R mais ΔR. Tá bom? Vai ficar igual π vezes R mais ΔR. Só que isso está ao quadrado. Tudo bem? Tá? Muito bem. Dá para te fazer alguma coisa aqui? Dá ou não dá? Dá. Eu consigo cancelar esse cara, né? Certo? Tá bom? E eu tenho ΔR aqui. Vou colocar ΔR em evidência. Então, fica igual limite de ΔR indo para zero de colocar o ΔR em evidência vezes... Aqui vai sobrar só 2πr mais π ΔR. Eu coloquei um em evidência, sobrou outro. Isso tudo dividido por ΔR. Diga. Repita, eu não escutei. Fala mais alto. Tudo certo? Tá. Compreendeu? Tá. Então, ó, tem ΔR aqui, ΔR aqui. Posso cancelar agora, porque a operação principal é a multiplicação, tá? Cancelo. Vai sobrar, vou escrever aqui. Vai sobrar quem? Vai sobrar limite de ΔR indo para zero de 2πr mais π ΔR. Tá bom? Isso aqui é contínuo? Contínuo. Como é uma função contínua, o valor do limite é o valor da função avaliada no ponto. Diga. Aqui? 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 Tá. Eu cancelei esse cara com esse cara, tudo bem? Aí sobrou esses dois, certo? Aí eu coloquei o ΔR em evidência. Então, eu retiro um ΔR daqui e retiro um ΔR daqui. Tá bom? Aí eu fiz isso aqui.
Tá? Por isso que sumiu o ΔR daqui. Tudo bem? Muito bem. Bem, eu estava falando que essa função é uma função contínua. Se ela é uma função contínua, então significa que o limite é o próprio valor da função avaliado no ponto. Que ponto é esse? Quando ΔR é 0. Quando você faz isso, esse cara é constante, não é alterado. Mais π vezes ΔR. ΔR está indo para 0. Então, isso aqui dá 0. Acabou a conta. Entendeu? Coisa belíssima, né? Então, esse cara, quem é? É a derivada da função área do círculo. Beleza? Nota que nós já sabíamos o resultado desde o início. Nós já sabíamos o que ia acontecer. Tá? Percebe a beleza da coisa? Suspeitar o que vai acontecer é a primeira intuição científica que você pode ter. Comprovar o que vai acontecer é o que nós estamos fazendo. Tá? E é o que você vai fazer muito na sua vida. Não adianta você dizer assim, ó, essa viga vai aguentar. Tenho certeza disso. O cara vai olhar para você e vai dizer, prova. Aí você não pode dizer para ele, não, coloca, confia. Não é assim. Não é assim. Ah, essa espessura da barragem e essa altura da barragem é suficiente para segurar essa coluna de água. Aí o cara vai dizer para ti assim, como você sabe disso? Aí você vai responder, eu sei? Não, você tem que provar que vai aguentar. Entendeu? Não basta ser intuitivo. Você tem que mostrar que a sua intuição é verdadeira. Tá? Então foi isso que nós fizemos agora. Gostaram de derivada? Gostaram? Esse é só o início. Daqui a pouco você se apaixona. É só o início. Muito bem. Então, esse é o conteúdo, derivada, e vamos avançar nela, porque quando você fala em derivada, você já quer imediatamente pensar nas retas tangentes. Tá? Então, reta tangente vai ser isso. Muito bem, muito bem. Eu, particularmente, precisava muito dessa empolgação de vocês. Eu preciso muito disso, tá? Preciso muito, porque assim, é um pouco cruel você estudar cálculo e desistir em limites. É um pouco cruel. Porque limites é a parte mais dura de cálculo. Porque é muito técnico, sabe? É muito técnico. Mas quando você vai para derivadas, integrais, aí você começa a ver que a coisa vai fluindo assim de uma forma que você não vai querer parar mais de estudar cálculo na sua vida. Você vai ver disciplina tipo estruturas dos materiais e vai perguntar, professor, dá um pouco de cálculo para a gente. Revisa aí. Daqui a pouco você vai fazer cálculo 2 com o professor Tiago. Aí o professor Tiago vai chegar assim, olha, as nossas funções agora não é mais de uma variável. Aí você vai dizer, é isso que eu quero. Eu vim para cá para isso. Eu não me conformo com uma variável, eu quero 2, 3, 4, 5 variáveis. Pode mandar as funções aí, que eu estou preparado para isso. Não foi à toa que eu entrei na universidade. Eu não entrei para sofrer, eu entrei para procurar emoção. Né? Façam isso. A reta tangente. Olha o que nós temos lá no nosso slide. Então, reta tangente vai ser... Eu vou te dar logo de cara quem é o coeficiente angular da sua reta tangente, que eu já mencionei para vocês quem é. Tá? É esse limite. Se você tem uma certa função, então a sua reta tangente é em um certo ponto, o ponto A, f de A, você vai determinar fazendo esse cálculo.
Tá bom? É isso. É esse limite. Esse limite vai te resolver, vai facilitar a tua vida. Tá? Nota que o que tu estás fazendo aqui? O que tu estás fazendo é calculando taxas de variações médias. É como o colega perguntou agora há pouco. É só uma taxa de variação média esse quociente, tá? Mas quando você coloca esse limite, aí você quer uma taxa de variação instantânea. Você quer naquele ponto. Você quer saber no A. O que é que está acontecendo? Claro, nota que ao fazer esse estudo, automaticamente você já coloca hipóteses sobre a função f. Quais são as hipóteses? Que esse ponto faz parte do gráfico da função f. Se esse ponto faz parte do gráfico da função f, significa que a função f está definida nesse ponto. Então, para de querer achar reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto onde ela não está definida. Você não vai achar essa reta. Ok? Não faz sentido isso. Você tem que procurar a reta tangente em pontos do gráfico, ou seja, em pontos que a função está definida. Se não estiver definida, nem se faz o cálculo. Você só olha e diz, espera aí, mas a função não está definida nesse ponto. Se não está definida nesse ponto, não tem reta tangente. Tá? Daí a importância da gente ter estudado limites, domínio antes e entender limites. Limites para saber fazer essa conta e domínio para enxergar se você precisa iniciar a fazer a conta ou não. Tá? Muito bem. Então vamos para os nossos exemplos. Vamos para o exemplo mais clássico, né? Função quadrática. Não vou fazer da função quadrática, eu vou fazer da hipérbole. Exemplo 2. Eu tenho essa função, f de x igual a 3 sobre x, tá? E o ponto é 3, 1. Tá bom? Então, tem a hipérbole. Ah, como é o gráfico dessa hipérbole? Suponha que você não sabe o gráfico dessa hipérbole. Não sei. E alguém peça para você assim, determina quem é a reta tangente ao gráfico dessa função que passa por esse ponto. Tá? É reta tangente nesse ponto. Primeira verificação que tu tens que fazer é, esse ponto faz parte do gráfico dessa função? O que é que você tem que fazer? Esse é o A e esse é o f de A. Então, pega o 3 e substitui na função, a conta tem que dar 1. Então, no lugar do x, você coloca 3. Coloca 3, 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Beleza. Esse ponto faz parte do gráfico da função. Então, agora eu vou atrás das contas. Tá? Que conta que eu vou fazer? Essa conta. É limite de x tendendo a A. Quem é o nosso A aqui? Quem é o A? É o 3. Então, é limite de x tendendo a 3. De quem? Da f de x. Quem é a nossa f de x? 3 sobre x. 3 sobre x. Menos o f de A. Quem é f de A? Olha lá, f de A é 1. Tá bom? Dividido pelo x menos A. Então, x menos. Quem é o A mesmo? O 3. Então, você precisa calcular esse limite. Quanto é esse limite? Tá bom? Observa. Não posso pegar esse 3 e substituir de cara. Se eu o fizer, fica 3 sobre 3 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Em cima, 0 não é problema. O problema é que está dando 0 embaixo. Não está definido. Tá? Então, eu tenho que manipular isso para conseguir resolver esse limite. Então, qual a ideia? Alguém me ajuda? Mudança de variável? Está mal acostumado. O que faria? Multiplica pelo conjugado? Não faria isso. Mais alguma ideia? MMC. Pronto. Beleza. Que desgraça. Tirou MMC de onde?
Você tem uma fração e um número, certo? Você pode juntar isso aqui, tornar uma fração só e multiplica pelo inverso dessa fração. Tá? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. M é igual limite de x tendendo a 3. Aqui em cima, vê se você concorda comigo. Vai ficar 3 menos x vezes 1 dá x. Tá? Vai ficar 3 menos o x dividido por x. E isso tudo está dividido por x menos 3. Tudo bem? Esse é o MMC. Tá? Agora, isso é divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Se você não está enxergando a segunda, lembre-se que tem um aqui embaixo, que a gente não precisa colocar. Tá? Então, esse aqui é igual limite de x indo para 3, 3 menos x sobre x vezes a segunda invertida, 1 sobre x menos 3. O que é que tu já está a fim de fazer? Fala. O que é que você já quer fazer? É o quê? Fala mais alto e com vontade. Você quer cortar, né? Corta aí, pessoal, vai. Se eu tivesse, eu já teria feito logo isso aqui. Tenho que tomar um cuidado? Sim ou não? Sim, porque essas coisas não são idênticas, concorda? Um é o simétrico do outro, tá? Então vai surgir o quê? Vai surgir o quê? Um sinal de menos, tá? Eu vou pegar só essas duas coisas só para você compreender o que eu estou falando. Vou pegar só essas duas coisas. 3 menos x dividido por x menos 3. Isso não é a mesma coisa. Mas isso aqui é aqui, ó. Tá bom? Isso é igual a isso. Tá? Então, agora você pode cancelar e aqui vai sobrar o menos 1. Tá bom? Esse é o cuidado que eu estou falando. Tá? Cuidado com isso. Então, professor, mas foi só um sinal. Era uma questão, uma a menos, né? Então, menos 1, tá? Em cima vai ficar menos 1. Já tem 1 lá multiplicando. E embaixo sobrou só o x. Qual é a resposta? Menos 1/3, né? Pronto. Esse é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função que passa por esse ponto. Deu para entender? Tá? Mas olha, o gráfico de uma reta, como é que é? Como é que é? Y igual a x mais b, né? Então, essa é assim, é um y igual a x mais b. X mais um certo b. Esse a é esse cara, que é o m. Tá ok? Então, eu vou parar de escrever a. Vou escrever m. Então, você tem y é igual, quem é o m? Calculamos agora, menos 1/3. X mais o b. Essa é a equação da reta parcialmente. Como é que eu acho esse b? Como eu acho b? O quê? Como eu faço para achar o b? Substitui que pontos? O 3, 1. Perfeito. Lembre-se, essa que nós estamos indo atrás é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função que passa por esse ponto. Então, essa reta tem que passar por esse ponto, tá? Então, x3 e o y1. Aí eu vou achar quem é o b, tá? Então, y1 igual menos 1/3 vezes o x é 3 mais o b. Tudo bem? Você cancela aqui, ó.
Passo menos 1 para lá, deu 2. Esse é o B. Tudo bem? Claro? Então, quem é a sua reta tangente? Sua reta tangente é uma retazinha R, que ela é y igual a x sobre 3 negativo mais o 2. Essa é a sua reta tangente. Ficou claro? Olha aqui o gráfico. Essa aqui é o seu gráfico do 3 sobre x, tá? E aqui a reta tangente que a gente acabou de descobrir, tá bom? Ela tem que tocar só em um ponto aqui. Não pode tocar em outro ponto. E esse ponto quem é? Quem é o ponto? 3, 1. Vou aproximar aqui. Tem que ser esse cara. Eu vou pegar a interseção aqui. Eu quero a interseção entre esse gráfico e esse gráfico. Deu o ponto A. Está aqui o ponto A aqui no lado. 3, 1. Tudo bem? Assim que se determina a equação da reta tangente, tá? Vamos avançar. Então, agora você pode querer pensar em velocidade, tá? Então, de agora em diante, tu vais pensar assim. Se eu tiver uma função e calculo a taxa de variação média dela, eu acho uma coisa. Por exemplo, se eu tenho a equação do espaço e calculo a taxa de variação média do espaço, eu acho o quê? Eu acho a velocidade média. Mas se eu fizer a variação do tempo ir para 0, então eu acho a velocidade instantânea, que é um dos nossos problemas. Então já sabemos como resolver o problema da velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea de qualquer objeto nada mais é que a derivada da função espaço. Essa é a resposta. Tá? Você pega a função espaço e deriva. Achou a velocidade instantânea. Tá bom? Em contrapartida, se tu tiveres a equação da velocidade e você pega a taxa de variação média da velocidade, você só conseguiu a taxa de variação média, tá? Então, você vai descobrir aí a aceleração média. Agora, se você pega esse tempo e manda para 0, você vai achar a aceleração instantânea, tá? Então, em resumo, é o seguinte. Equação do espaço deriva isso, acha a velocidade. Equação da velocidade deriva isso, acha a aceleração. Percebe a grandeza do conteúdo? Então, derivada não é um conteúdo qualquer. Ela te dá, assim, informações grandiosas sobre muitas funções, muitas mesmo. Tá? Mas, claro que tu também não podes pensar assim, então, matamos o cálculo, né? Porque se derivada me dá os comportamentos das funções, então tá perfeito o negócio. Pois é, mas sempre tem gente procurando, mas e se não desse para derivar, né? Como é que fica? Mas no cotidiano também você consegue detectar coisas que não são deriváveis. Então você vai achar sim funções em que tem locais que não dá para você saber direito o comportamento da função, porque a função simplesmente não é derivável naquela região. Tem funções que não são deriváveis em um único ponto, mas tem funções que não são deriváveis em canto nenhum. Então você diz, poxa, agora ferrou, porque eu tenho uma ferramenta super poderosa agora, que é a derivada, mas tem função que eu chego para ela e diz, bem, não vai servir de nada. Tá? E a gente vai ter que desenvolver uma outra ferramenta para poder trabalhar com essa função. Porque você não pode pegar uma função só porque não é derivável. Agora eu não consigo fazer mais nada, só sei fazer com derivada. Não, você vai ter que inventar uma outra ferramenta que funcione matematicamente ali. Tá? É assim que funciona o cálculo. Muito bem, esse problema a gente já resolveu. Tá? Foi um dos nossos primeiros limites.
Então, a definição de derivada é essa, que eu já havia falado para vocês. Então, agora, vamos encontrar a derivada da função quadrática. A gente vai encontrar a derivada dessa função quadrática porque nós vamos resolver um dos problemas iniciais do curso. Então, se a derivada, a definição é essa, a derivada é um certo ponto, t0. Ela é o limite de h indo para zero, de f de t0. Sobre h. Eu quero saber, então, para essa função, x² menos bx. Tá? Agora, observa aqui. A definição de derivada no ponto t0 é isso. Tá? É esse limite. Nota que eu vou mudando a escrita. Agora há pouco eu colocava ΔT, ΔX, ΔR. Isso é indiferente. Tá? O que você precisa compreender só é o seguinte, que esse cara está fixado e esse cara está variando. Variando de que forma? Eu estou mandando ele para zero. Tá? É isso que você precisa enxergar. Bom? Então, muito bem. Então, qual seria a derivada, então, dessa função em t0? Tá? A derivada dessa função em t0, quero saber o que é que vai dar. Então, vai ser limite de h indo para zero da função avaliada em t0 mais h. Observa, essa é a função. No lugar do x, vou colocar t0 mais h. Então, vai ficar t0 mais h ao quadrado, porque está ao quadrado, menos b vezes, no lugar do x, t0 mais h. t0 mais h. Então, isso que eu escrevi é só isso. Tá ok? Só isso. Agora vem menos a função avaliada em t0. Onde tem o x, eu coloco t0. Então, vai ficar t0 ao quadrado, só que é menos aqui e tem esse menos. Então, agora vai ficar mais. B, no lugar do x, é t0. Isso tudo dividido por h. Tá? Tudo bem? Então, agora eu vou desenvolver esse quadrado, fazer essa distributiva e cortar o que der para cortar. Então, isso aqui vai ficar igual limite de h indo para zero, distribuindo o quadrado aqui. t0 ao quadrado mais 2t0h mais h ao quadrado menos, vou fazer distributiva aqui, tá? Menos bt0 menos bh menos t0 ao quadrado mais bt0. Isso tudo dividido por h. Agora tem coisa que dá para cortar, né? Tem o t0 ao quadrado. Tem mais? O bt0. Ó, bt0 está negativo, aqui está positivo. Dá para cancelar. Muito bem. Então, o f' de t0 é quem? É o limite de... É h que eu estou usando. De h indo para zero. Quem sobrou? Sobrou essa parcela, essa e essa. Todas elas têm h. Vou colocar h logo em evidência, tá? Vai ficar h vezes 2t0 mais h menos b
Isso tudo dividido por h. O que você faz agora? O que você faz? Corta o h, tá? Cortando aqui o h, vai sobrar limite de h indo para 0 de 2t0 mais h menos b. O que você faz agora? O que você faz? Só substituir, porque é uma função contínua, tá? Substituindo h igual a 0, aqui vai dar 0. Vai sobrar só 2t0 menos b. Pronto. Essa é a derivada, tá? Então, se a tua função f de x é igual a x² menos bx, então a derivada dela em t0 é 2t0 menos b. Tá bom? Agora há pouco nós fizemos uma, não fizemos? Agora há pouco nós tínhamos AR, que é igual a πr². Então, a derivada disso em R, isso deu 2πr. Não foi? Alguma suspeita de como faz? Sem fazer essas contas? O que é que se faz? Suponha que nesse eu não tivesse substituído ponto t0, como eu venho fazendo. Suponha que fosse um ponto qualquer. Então, suponha que fosse x, então. Então, aqui também seria x. Certo? Tá bom? Um ponto qualquer, tá? Vamos tentar comparar agora a função com a sua derivada. Observa que eu estou falando de polinômio. Aqui é um polinômio de grau 2, aqui é um polinômio também de grau 2, tá? De polinômio. Apareceu um 2 aqui. Por acaso tem um 2 no expoente. Tá? Sumiu o x, mas o b se manteve. Os sinais não foram trocados. Tá? Nesse caso aqui, apareceu um 2 aqui na frente e, por acaso, tem um 2 aqui em cima. Tá bom? Porque é assim que se deriva polinômio. Polinômio se deriva assim. Não importa se você tem x³ mais 3x² mais 5. Não importa quem seja o seu polinômio. Se você quer derivar isso, de agora em diante nós vamos parar de ficar fazendo essas contas. Essas contas estamos provando que a derivada é isso. Daqui a pouco a gente já vai ter maturidade suficiente para olhar. É derivável e a derivada é isso. Manda outra. Tá? Então, ó, você olha para um polinômio, ele é derivável, tá? E quem é a derivada desse cara? Pega esse expoente e joga para frente. Pega esse expoente e subtrai uma unidade. 3 menos 1, 2. Mais. Pega esse expoente e joga para frente. Pega esse expoente e subtrai uma unidade. Isso aqui é uma função constante. Se é constante, quanto é a taxa de variação? 0. Então, a derivada da constante é 0. Então, a sua derivada é 3x² mais 6x. A derivada dessa função é isso. Se você não acredita, faz assim. Eu só te digo uma coisa, você vai conseguir. Você vai conseguir. Só que você vai precisar de pelo menos uma página para terminar. Porque você vai ter que desenvolver
o cubo da soma, o quadrado da soma, somá-los, ver quem que você pode cortar, colocar em evidência quem precisa ser colocado em evidência, fazer a simplificação que precisa ser feita e depois aplicar o limite. E você vai chegar nisso. É um bom exercício. Se eu fosse você, eu faria. Não esqueçam que eu aconselho as coisas boas. Quase sempre, nem sempre. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, eu já tinha feito para vocês, e agora eu apresento formalmente o que é a equação da reta tangente. A equação da reta tangente é essa equação. Tá? Você não precisa decorar isso, eu não gosto das coisas decoradas, porque senão você corre o risco de esquecer um detalhezinho da fórmula. Se você entende como é o mecanismo de se achar a equação da reta tangente, saber como é a equação geral da reta tangente é uma mera formalidade. Tá? Então, você não precisa decorar aquilo. O que você precisa saber é a equação de uma reta é y igual a ax mais b. Esse a é a derivada e o b eu acho fazendo a conta, substituindo o ponto. Isso que você precisa saber. Você sabendo isso, você acha a equação da reta tangente. Tá? Alguns de vocês vão querer memorizar aquilo lá. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tá bom? Muito bem. Então, vamos resolver agora o nosso problema lá do início do curso, que é esse problema 2. O problema 2 é o problema do início do curso, da nossa primeira aula, sem ser a aula inaugural. Então, você tem aí f de x igual a x² menos bx. Tá? É isso que você tem. Isso é uma equação, é uma função quadrática. Se é uma função quadrática com esse b diferente de zero, quantas raízes essa função tem? Quantas? 2. Obrigatoriamente 2. Tá? Se o b é diferente de zero. Quais são as raízes? O que é que você tem que fazer? Você faz isso aqui, f de x igual a zero. Então, você iguala isso a zero. x² menos bx igual a zero. Coloca o x em evidência, x menos b igual a zero. Se esse produto dá zero, significa que um dos dois é zero. Quais são as possibilidades? O x igual a zero ou x igual a b. Tá? Essas são as raízes. O que me fez lembrar nossa prova de sexta. Não, a prova que passou sexta. Por acaso tinha lá um x elevado a 99 menos x. Só me digam que vocês não marcaram que a função tinha 99 raízes. Só me diz isso, por favor. Porque quando eu fiz essa questão, aí eu coloquei assim, vou colocar esse 99. Mas será que vocês vão pensar que tem 99 raízes? Não, isso não vai acontecer, não. Não. Conversando com o professor Emerson da tarde, quando eu mandei a prova para ele, Emerson, dá uma olhada aí, revisa a prova, por favor, aí, porque a gente troca as provas. A gente troca assim. Eu faço a prova da minha cabeça, monto a prova e mando para o Emerson. Eu falo assim, Emerson, dá uma olhada aí. Aí ele olha, cara, tá bacana. Não, dá um ajuste aqui. Coloca isso, tira isso. É a mesma coisa ele faz comigo. Ele monta a prova dele e manda para mim. Aí eu dou as dicas. Então é assim que a gente monta as provas. Mas a prova eu monto sozinho e o Emerson monta sozinho. Quando eu mandei a prova para o Emerson, quando ele olhou a prova, ele falou, cara, eles vão dizer que tem 99 raízes. Aí eu falei, não é possível, será? Aí ele falou, vai por mim. Eu vou fazer um levantamento estatístico para ver quem foi que marcou 99 raízes, só para eu saber quantas mentes temos assim aqui. Tá? Eu quis diminuir para 10. Depois eu pensei, não, mas vou dizer que tem 10 raízes, então não vai resolver nada. Então era para fazer só isso, né? Nessa questão lá. Porque aqui dentro apareceu uma coisa só que era positivo, né? E o expoente era par. Se o expoente é par,
É impossível isso ter solução, certo? Solução real. Porque você vai passar a coisa para o outro lado, eu acho que ia ficar alguma coisa assim. X elevado a 98 igual a menos 1, né? Eu espero não encontrar na prova de ninguém escrito assim, se fosse 2, eu saberia. É só você pensar, se é par, nunca tem, é impossível dar negativo. Então essa parte não tem raiz. A única raiz era o zero. Só o zero. Não tinha outra raiz não, tá? Muito bem. Então vamos retornar aqui. Então você tem essa função, tá? E o gráfico dela é algo assim, tá bom? É algo assim, já que esse carinha que está aqui na frente é positivo, então com cavidade para cima, tá? Agora, onde vai estar o eixo Y? Não sei. Não sei onde vai estar o eixo Y, tá bom? Sei que tem essas duas raízes, mas o nosso problema não é saber onde está o eixo Y. O nosso problema é garantir o seguinte: quando eu passar essa reta tangente e passar essa reta tangente, eu quero que esse ângulo seja 90 graus. Esse é o problema. Tá bom? Esse é o nosso problema na primeira aula, tá? Muito bem. Então, olhando para isso hoje, o problema fica fácil de ser resolvido. Por quê? Isso é uma reta tangente, isso é uma reta tangente. O coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função. Olhando para essa função, qual é a derivada dela? É 2x menos b, certo? 2x menos b. E essa é a derivada, certo? Agora você quer saber nesse ponto e nesse ponto. Quem são esses dois pontos? Quem são esses dois pontos? Não são as raízes da função? Se são as raízes da função, quem são as raízes? 0 e p. Tá? Então você substitui aqui, ó. No lugar do x você coloca 0. Então vai dar menos b. Depois você substitui b. 2 vezes b dá 2b. Com menos b vai dar b. Então, uma reta, a primeira reta, tem coeficiente angular menos b. A segunda reta tem coeficiente angular b. Tá bom? Olhando só para o nosso desenho, se esse b for um número positivo, então essa aqui é que tem coeficiente angular b. E essa aqui tem coeficiente angular menos b. Tá? Se esse b for negativo, então esse cara é positivo e esse cara é negativo. Aí inverte a história. Tá bom? Mas eu quero garantir que isso seja 90 graus. Como é que eu garanto que isso seja 90 graus? Se eu já tenho coeficiente angular de duas retas que se cruzam, eu quero que elas sejam perpendiculares. O que eu faço com esses coeficientes angulares? Eu tenho que multiplicar eles, e isso tem que dar quanto? Menos 1. Tá? Tem que dar menos 1. Então, você pega os coeficientes angulares. B vezes menos b, isso tem que dar menos 1. Tá bom? Esse produto dá menos b ao quadrado. Isso tem que dar menos 1. Então, isso aqui é b quadrado igual a 1. Tá bom? Se b elevado ao quadrado dá 1, quanto é o b? 1 ou menos 1. Tá bom? Então, b é mais e menos 1. Então, resolvemos o nosso problema do início do curso. Então,
a sua função, que era f de x igual a x² menos bx, as retas tangentes só se cruzam formando um ângulo de 90 graus se o b for 1 ou o b for menos 1. E está resolvido. Lembra que nós fizemos isso na primeira aula? A gente até colocou no GeoGebra e olhamos que o GeoGebra nos mostrava que esse b tinha que ser 1 ou menos 1. Agora a gente provou fazendo conta. Tudo bem? Está resolvido o nosso problema, tá? Muito bem. Olha que coisa linda. Vamos fazer contas agora, tá? Vamos fazer contas. Primeiro exemplo, a minha função f de x é x². Item A, quanto é que é f' de 2? Como é que se calcula a derivada? Essa é a derivada da função f no ponto 2. Como é que se calcula? Limite de h indo para 0 do que? Da f de 2 mais h menos o f de 2 sobre h. Não é assim que se calcula a derivada? Então, vamos fazer a conta. Então, igual. Limite de h indo para 0. Quanto é f de 2 mais h? No lugar do x, eu coloco 2 mais h. Ao cubo. Menos 2 ao cubo. Dividido por h. Então, vai ficar igual. Essa aqui, a f' de 2 é igual o limite de h indo para 0. 2 mais h elevado ao cubo. Como é que fica? Diz para mim. Cubo da soma. Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, menos o 2 ao cubo. Tá bom? Assim que é o cubo da soma, né? Dá para fazer alguma coisa? Cancela o 2 aqui, né? Mais alguém? Não, né? Vamos colocar agora o h em evidência. Isso aqui é igual limite de h indo para 0. Colocando h em evidência, vai sobrar. Aqui eu tirei o h, 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12. 12 mais 3 vezes 2 é 6. Aqui eu coloquei um h em evidência, sobra 1. Mais, coloquei um h em evidência, sobra h ao quadrado. Isso tudo sobre h, tá? Agora eu posso cancelar o h. E vai ficar limite de h indo para 0 de 12 mais 6h mais h ao quadrado. Isso é uma função contínua? Sim, é uma função quadrática. Substituo direto. O h está indo para 0, isso vai dar 0, isso vai dar 0, vai sobrar 12. Tudo bem? Coisa linda, né? O que significa isso? Isso é o que é mais importante. Você tem o gráfico da função cúbica, que é uma coisa assim. Tá? Mais ou menos isso, o gráfico dela. E se eu pegar aqui, eu quero saber no 2. Se eu pegar aqui no 2, que vai no 8, isso tem vários significados. Quer dizer que o coeficiente angular
da reta tangente que passa por esse ponto é 12. 2. Se eu estou medindo o crescimento ou decrescimento dessa função, ela está crescendo com velocidade 12 nesse ponto. Tudo bem? Tá? Essas são as informações de imediato que a gente tem. Outra coisa, como 12 é um número positivo, significa que nesse ponto a função está crescendo e não decrescendo. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer outro exemplo, daqui a pouco a gente retorna nele. O outro exemplo é só para escrever notação. Eu vou só escrever a notação só para vocês entenderem, tá? Vou escrever aqui. Isso aqui, f' de 2, é exatamente aquela notação que está lá. É df dx avaliado em 2. Tá bom? Observa aqui. Vai depender muito do que tu estiveres trabalhando, mas escrever isso é a mesma coisa que escrever isso. Tá? Por mais que pareça muito estranho agora você pensar assim, poxa, mas quem vai querer escrever isso se tem uma forma tão compacta de escrever? Isso vai depender muito das coisas que tu estiveres trabalhando. Tá bom? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com equações diferenciais, em algum momento é mais interessante fazer isso. Se você estiver trabalhando com cálculo de mais de uma variável, é mais interessante usar esse tipo de notação do que esse tipo. Às vezes, esse tipo de notação atrapalha. Às vezes, esse tipo de notação ela é mais sugestiva para compreender o funcionamento de alguns mecanismos. Tá? Então, as duas notações são usadas para dizer a mesma coisa. Essa aqui é a derivada da função avaliada em 2. Só que, quando você olha para essa notação, não está claro para você quem é a variável. Entendeu? Aqui, olhando só isso, se eu não sei quem é a função, eu não sei quem é a variável. Aqui, está claro quem é a variável. Você está derivando a função em relação à variável x e você quer saber quanto essa derivada vale quando esse x for 2. Entendeu? Então, essa notação aqui ela é mais completa que essa, em termos de informações imediatas. Tá bom? Muito bem. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos trabalhar com a raiz. Então, esse exemplo A, f de x igual a raiz de x. Eu quero saber quanto é a derivada em x0 igual a 3. Então, f' de 3 é limite de h indo para 0. Agora, a gente só usa a notação. Vamos derivar pela definição. Como é que se faz? Observa aqui, ó. O que é que nós temos? Você tem esse limite, h indo para 0, você tem que pegar a função, avaliar no ponto mais o h, menos a função no ponto dividido por h. Isso que a gente vai fazer lá. Então, ó, é a função avaliada no ponto mais h, menos a função no ponto. Isso tudo dividido por h. Tá? Então, isso aqui vai ficar limite de h indo para 0, isso. Na função f, onde tiver x, eu coloco 3 mais h. Tá? Então, vai ficar assim, raiz de 3 mais h menos raiz de 3 sobre h. O que fazer agora? O que fazer? A dica é, sempre que estiver envolvendo raízes e estiver ficando indeterminado, porque se você substituir isso aqui vai dar 0 sobre 0, a dica é fazer racionalização. Multiplicar pelo conjugado.
tá? Sempre pensa em coisas assim. Geralmente isso resolve os problemas, tá? Então vamos fazer. Igual, limite de h indo para zero. Vou multiplicar em cima e embaixo por esse fator aqui, só que com o sinal trocado. 3 mais h menos raiz de 3. 3 mais h mais raiz de 3 sobre h vezes raiz de 3 mais h mais raiz de 3. Tá bom? Porque você vai ter aqui um produto da soma pela diferença, tá? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso fica assim, igual limite de h indo para zero, quadrado do primeiro, que é 3 mais h, menos o quadrado do segundo, que é 3. Tudo isso dividido por h vezes 3 mais h, mais raiz de 3. Tá bom? Aqui eu cancelo. Vai ficar limite de h indo para zero. Tá? Eu cometi algum erro? Alguém enxerga algum erro? Não, né? Tá. Vai ficar h dividido por h vezes raiz de 3 mais h menos a raiz de 3. Tá bom? Agora eu posso cancelar o h. Alguém chamou? Ah, sim. Aqui é mais. Obrigado. É isso, né? Tá. Agora eu posso cancelar esses h. Esse com esse. Isso aqui vai ficar igual limite de h indo para zero de 1 sobre a raiz 3 mais h mais a raiz de 3. Isso é uma função contínua? Sim ou não? Sim. Posso substituir o h direto? Posso. Então vai ficar 1 sobre... Isso vai dar raiz de 3, com mais raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Essa é a derivada da função raiz de x no ponto 3. Uma questão dessa na prova? Está muito fácil. Não, está muito fácil. Está muito fácil. Vamos pensar. Lembra que nós estávamos pensando em pegar expoente, jogar para frente? Lembra que estávamos pensando nisso? E que nós iríamos começar a evitar todas essas contas? Tá? Então, olha para esse cara. Só esse cara. Tá? Vamos derivar isso. Da forma como eu já dei a dica para você fazer. Pega o 3 e joga para frente. Subtrai uma unidade. Ficou 3x ao quadrado. Eu quero saber essa conta onde? No 2. Quanto que vai dar? Entendeu? Então, a gente não vai precisar ficar fazendo essas contas mais. Tá? Porque a gente já sabe que quando for um polinômio, você só joga para frente e substitui o ponto. Acabou. Nota que nós fizemos em 2 linhas a resposta. Tá? Agora, olha para esta. Antes que você diga, é fácil demais. Vamos para essa aqui agora. Nota que eu estou insistindo que eu estou trabalhando com polinômios. Então, agora não é um polinômio, é a função raiz. Mas eu vou ter um comportamento semelhante como é para polinômio. Tá? Olha quem é a função.
A função agora é f de x igual raiz de x, tá? Essa é a função. Isso aqui eu posso enxergar como x elevado a meio. Concorda? Concorda? Vamos fazer o seguinte? Pega o expoente e joga para frente. A derivada disso. Então, pega o expoente e joga para frente. Tá? X elevado a meio. Subtrai 1 no expoente. Tá? Vai ficar menos meio, certo? O que significa x elevado a menos meio? Significa que ele está na parte de baixo da fração, com o expoente meio. Mas o expoente meio é mesmo que a raiz, certo? Então significa que eu tenho uma raiz no denominador. Tudo bem? Lá? E agora o show acontece, né? Porque eu quero saber no 3. Fantástico, né? Fantástico. Diga. Ah, o porquê disso aqui? Você não entendeu ainda? É isso? É porque eu não expliquei. Por isso que você não entendeu ainda. A gente não provou isso ainda. Eu só estou antecipando para não haver dramas futuros. Só por isso. Tá? Mas é isso que a gente vai fazer. A gente ainda vai provar esse resultado. Tá bom? O que nós sabemos de fato hoje é calcular a derivada por definição. É isso. O que eu estou antecipando para vocês é que você não precisa fazer sempre pela definição. Existem técnicas já pré-estabelecidas. Para polinômios é assim. Para raízes, também funciona de forma bem semelhante. Você pega um expoente e subtrai uma unidade, que vai dar certo. Tá? Muito bem. Vamos para o item B. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos pegar o item B. Dá tempo de fazer o item B. Então, o item B eu já vou arriscar, tá? Eu já vou arriscar o item B. Vou fazer o seguinte, ó. Eu quero saber a derivada no menos 1. Antes da gente fazer, a gente já vai saber a resposta, tá? O que é a derivada no menos 1? Eu quero saber qual é a taxa de variação dessa função quando x é menos 1. Ou eu posso estar perguntando para você qual é o coeficiente angular da reta tangente quando x é menos 1. Tá bom? Primeiro, menos 1 está no domínio dessa função? Sim ou não? Sim. Eu posso substituir menos 1 nela, sem problema nenhum. Tá? Mas eu posso querer me comportar exatamente como eu me comportei na raiz e no polinômio. Então, eu vou fazer isso aqui. Vê se você concorda comigo. Concorda? Tá? Então, eu vou querer fazer o seguinte. A derivada disso, eu vou querer fazer, vou pegar esse expoente e jogar para frente. E vou fazer o que no expoente? Subtrair uma unidade. Vai dar menos 1, x elevado a menos 2. Certo? Mas isso é isso. Tá? Tá beleza? Agora, eu quero saber o que ocorre no menos 1. Vai ser menos 1 sobre, no lugar do x eu coloco menos 1. Então, o que ocorre no menos 1
isso fica positivo, ocorre isso. Vai dar menos 1. Tá? Você não acredita? Faz pela definição. O que eu quero? Quero a derivada desta função no menos 1. Vamos lá. Então, a derivada dessa função menos 1 é limite de h indo para 0 da g de menos 1 mais h menos g de menos 1 sobre h, certo? Então, é limite de h indo para 0. Quem é a g? 1 sobre x. Menos 1 mais h, menos a g é 1 sobre menos 1, né? Isso tudo sobre h, tá? Limite de h indo para 0. Isso aqui vai dar 1 positivo, concorda? E eu vou multiplicar esse cara para lá. Vai ficar 1 menos 1 mais h sobre menos 1 mais h sobre h, certo? Cancela. H indo para 0 de h menos 1 mais h. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Lembre-se que tem 1 aqui embaixo, certo? Vai ficar 1 sobre h. Cancela h. 1 sobre menos 1 mais h. O h não é 0? Pronto. Menos 1. Essa é a derivada. Não dá para fazer rapidinho? Não dá para fazer rapidinho. É só treinar. É só treinar. Da mesma forma, quando cair na tua prova, aí você escreve em cima, professor, o senhor prefere direto ou pela definição? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.